E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num tema central da fé cristã, né? A Sé do Senhor. Isso aí. A Ceia do Senhor, ou Santa Ceia, como muitos conhecem, é um ritual cheio de significado, né? Mas você já parou para pensar como cada igreja tem seu jeito de fazer e entender essa celebração? Pois é por isso que a gente está aqui hoje. A gente vai dar uma olhada em diferentes perspectivas sobre a Ceia do Senhor, com base no texto escolado, né? E tal, a gente desvendar os mistérios do pão e do vinho e tentar entender essas diferentes regras, né? E interpretações. O que você acha? Boa. Por onde a gente começa a desvendar esse mistério, hein? Ah, que tal pela base? A ceia do Senhor tem uma raiz lá na Bíblia, né? Mandou bem. A gente tem aquela passagem em 1 Coríntios 11:23-30, descreve a primeira ceia, né? Celebrada pelo próprio Jesus. Exatamente. E as palavras de Jesus nessa passagem, né, são muito importantes. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Aí a gente já vê a força do simbolismo, né? Do pão e do vinho, representando o sacrifício de Jesus, né? E essa nova aliança que ele fez com a gente. E essa primeira ceia, hein? Me explica uma coisa, tem uns detalhes que muita gente nem se toca. Tipo, a ordem que Jesus distribuiu o pão e o vinho, sabe? Tem algum significado especial? Tem sim, olha só, em Mateus 26:20-29, a gente vê que para a maioria dos discípulos, né, Jesus primeiro deu o pão seco, partido, né, e isso simboliza o corpo dele sendo entregue à morte, depois, separadamente, ele deu o vinho que representa o seu sangue, símbolo da vida, né. Repara que ele fez questão de separar as duas coisas. Interessante, né? Tipo, primeira morte, depois a vida. E o Judas Iscariotes. Li em algum lugar que ele recebeu os elementos de um jeito diferente. É verdade. Verdade, aí que a coisa fica interessante. Para Judas, Jesus deu um pedaço de pão embebido no vinho. E aí, o que será que isso quer dizer, né? É um ponto pra gente pensar. Intrigante, né? É como se o Judas tivesse recebido a morte e a vida juntas, misturadas. E por falar em diferentes interpretações, cada igreja parece ter, né, suas próprias práticas, restrições em relação à ceia. É verdade. Algumas igrejas são bem restritivas. Exigem que a pessoa esteja em plena comunhão com a igreja, né? Seguindo todas as regras para poder participar da ceia. É o que a gente pode chamar de hiperrestritiva, colocando a ênfase na relação do participante, né? Com a igreja e não com Cristo. Mas também tem a visão oposta, né, que acolhe qualquer cristão na mesa da ceia sem fazer muitas restrições. Exatamente, é a visão aí restrita. E o que causa bastante debate é que a Bíblia não dá, né? Muitas instruções específicas sobre essas restrições, sabe? Fica uma área meio nebulosa, né? Que pode gerar confusão e até medo. Medo, como assim? Imagina a pressão de ter que participar da ceia corretamente, né? Seguindo todas as regras. Isso pode gerar muita ansiedade, né? A pessoa fica preocupada com a aparência, com o que os outros vão pensar e acaba se esquecendo do que realmente importa, né? Que é a comunhão com Cristo. Verdade. É como se a gente tivesse que seguir um monte de reguinhas para ter acesso a Deus, né? Mas a gente precisa lembrar que a verdadeira libertação vem de Cristo, não de rituais. Com certeza. E já que a gente está falando de diferentes perspectivas, vamos mergulhar em uma das questões que mais geram, né? Debate. O que o pão e o vinho realmente representam. Aí a gente entra na briga de gigantes, transubstanciação versus consubstanciação. É isso aí. A Igreja Católica acredita na transubstanciação. Ou seja, que o pão e o vinho se transformam de verdade no corpo e sangue de Cristo durante a ceia. Literalmente. E Cristo tem forte, né? Mas e aí, como fica a questão das hóstias que a gente vê estragando com o tempo? Se elas fossem realmente o corpo de Cristo, não deveriam se decompor, certo? Pois é, né? Essa é uma das questões que desafiam a interpretação literal da transubstanciação. Difícil de explicar. E os protestantes? Eles geralmente acreditam na consubstanciação, né? Sim. A ideia é que o pão e o vinho, né, são símbolos que representam o sacrifício de Cristo, mas não se transformam nele literalmente. É mais uma questão de representação. Mas mesmo com essa visão simbólica, tem gente que acaba achando, né, que a ceia tem poderes mágicos, como se participar do ritual garantisse, né, algum tipo de proteção, benefício especial. A gente precisa tomar cuidado para não cair nesse tipo de misticismo, né? A ceia não é um amuleto da sorte. Com certeza. A gente já explorou a ceia do Senhor por vários ângulos aqui, mas tem um ponto que eu acho fundamental, né? A importância da reflexão pessoal. Independente da sua igreja, da sua interpretação, o que a ceia do Senhor significa para você? Boa pergunta. E como ela te conecta com a sua fé e com o sacrifício de Cristo. É isso que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fica ligado. E aí, voltando à nossa conversa, né? Sobre a ceia do Senhor, eu queria retomar aquela questão da primeira ceia celebrada por Jesus. A gente falou sobre como ele entregou o pão e o vinho, lembra? Sim, eu lembro. Você comentou que, para a maioria dos discípulos, Jesus deu primeiro o pão seco, né? Que simboliza a morte, e depois o vinho, que simboliza a vida. Mas para Judas, ele deu o pão embebido no vinho. O que você acha que significa? Me deixou curioso.
É uma passagem que gera muita discussão, né? E não tem uma resposta fácil, né? Alguns estudiosos interpretam que o pão embebido no vinho simboliza a rejeição de Judas à nova aliança, como se ele não fosse ter parte na vida eterna. No sentido, né? Afinal, logo depois da ceia, Judas traiu Jesus, né? E acabou se suicidando. É como se ele tivesse escolhido a morte, né? Ao invés da vida. Exato. Mas tem outra interpretação interessante também. Alguns estudiosos acreditam que o pão embebido no vinho pode representar, né, a hipocrisia de Judas. Ele participou da ceia com os outros discípulos, mas o coração dele já estava longe de Jesus. Entendi. É como se estivesse vivendo uma farsa, né? Por fora, parecia estar em comunhão com Jesus, mas por dentro, né? Já tinha escolhido trair. Será que a gente também não cai nesse tipo de hipocrisia às vezes? Tipo, será que a gente participa da ceia com o coração realmente voltado para Jesus, ou a gente está mais preocupado com o que os outros vão pensar? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer, né? A ceia do Senhor não é só um ritual, um costume, né? É um momento de profunda comunhão com Cristo. E essa comunhão precisa ser verdadeira, precisa vir no coração. Verdade. E por falar em comunhão, a gente estava falando antes, né? Sobre as diferentes interpretações da ceia. Você falou da visão hiperrestritiva, da irrestrita, mas me parece que existem outras nuances, né? Entre esses dois extremos. Com certeza. Tem igrejas, por exemplo, que permitem a participação de qualquer cristão batizado. Não importa, né? A igreja que ele frequente. Mas tem outras que exigem que a pessoa tenha confessado os seus pecados, ou que tenha sido aprovada, né? Pelos líderes da igreja para poder participar. Então, na prática, a variedade é enorme, né? E cada igreja tem, né, seus argumentos para justificar suas práticas. Exatamente. E é importante a gente entender que a ceia do Senhor é um tema complexo, que tem sido debatido ao longo, né, da história do cristianismo. Não existe uma resposta única, né, uma fórmula mágica. O importante é a gente tentar entender o significado da ceia à luz da Bíblia, né, e da nossa própria fé. E buscar essa compreensão com humildade, né? Sem querer impor nossa visão aos outros. Sem dúvida. A gente precisa ter respeito pelas diferentes interpretações, né? Mesmo que não concorde com elas. Afinal, o que nos une como cristãos, né, é muito maior do que as nossas diferenças em relação à ceia. É verdade. Acho que essa é uma boa hora para a gente fazer uma pausa e respirar um pouco antes de continuar, né? Nosso mergulho profundo na ceia do Senhor. E aí, pessoal, voltando aqui ao nosso mergulho, né? Na ceia do Senhor, acho que a gente precisa falar sobre um ponto que sempre causa, né? Muita discussão. A transubstanciação. Verdade. A crença de que o pão e o vinho se transformam, né? Literalmente no corpo e sangue de Cristo durante a ceia, é um dos pilares da doutrina católica. Exato. E essa doutrina, né, tem suas raízes lá na Idade Média, com uma interpretação bem literal das palavras de Jesus, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Isso aí. Mas, como a gente comentou antes, né, tem alguns fatos que desafiam essa interpretação literal. Por exemplo, a questão das hóstias, né, que se deterioram. Que se a hóstia fosse realmente o corpo de Cristo, né, ela não deveria se decompor. Afinal, o corpo glorificado de Cristo é incorruptível. Me explica uma coisa, porque na maioria das vezes, os católicos só recebem a hóstia durante a comunhão. O vinho, que apresenta o sangue de Cristo, geralmente fica restrito ao sacerdote. Essa prática também levanta, né, algumas questões. Se o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, por que essa distinção, né? Na hora de receber os elementos. A transubstanciação é um tema complexo mesmo, né? Exige uma análise bem profunda, né? Tanto dos textos bíblicos, né? Quanto da tradição da igreja. Com certeza. É importante a gente lembrar que, para muitos católicos, a crença na presença real de Cristo na Eucaristia é uma fonte, né, de grande conforto e fé. Sim, e a gente precisa respeitar essa crença, né? Mesmo que a gente não a compartilhe, o importante é cada um buscar, né, uma compreensão da ceia do Senhor que faça sentido para a sua própria fé. Acho que essa é a grande lição, né, que a gente tira desse mergulho profundo. A ceia do Senhor é um tema rico, né, cheio de nuances, que convida à reflexão, né, ao estudo, ao diálogo. Concordo. E, acima de tudo, né, ao amor. Afinal, a ceia é um símbolo, né, da entrega de Jesus por nós, um convite à comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Que a gente possa celebrar, né, a ceia do Senhor com o coração cheio de gratidão, né, humildade e amor. E que a gente continue essa conversa, né, porque a ceia do Senhor é um mistério que a gente nunca termina de desvendar. É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo mergulho, né, aqui no The Deep Dive.